Olá, nessa aula a gente vai apresentar alguns comandos básicos para gerenciar processos no Linux. A gente poderia ter colocado também esses comandos na aula sobre comandos básicos do Linux, mas devido a uma certa importância que esses comandos têm para o gerenciamento do sistema e também porque eles são bastante comuns caírem em prova, então a gente preferiu separar eles numa aula própria. Ok, o primeiro comando que a gente vai ver aqui vai ser o comando ps, de Process Snapshot. Então ps vai me mostrar quais são os processos que estão rodando aqui na minha seção. Se eu executar ps-a, ele vai listar todos os processos. Porém, ele não vai listar o que ele chama de líder de seção, que aí no caso é o bash, e ele não vai listar também aquilo que não está vinculado a um terminal. Então só está aparecendo aí o ps. Se eu criar um processo, então vou abrir o VI aqui, executar Ctrl Z, ele vai parar. Agora eu vou fazer ps-a. Você vê que o bash não aparece, mas o VI aparece. Então ele está mostrando aí todos os processos, mas não está mostrando o líder de seção e nem os processos que não estão vinculados a um terminal. Se eu der só o ps de novo, o bash aparece lá. Agora se eu for para uma outra seção de outro usuário, vou executar o ps também. Você vê que só aparece o que tem no terminal desse usuário. Agora um ps-a vai aparecer o VI que está vinculado a outro terminal, porque ele está mostrando todos os processos. Isso aí parece pouco, mas é porque tem que lembrar isso. Ele está mostrando aquilo que está vinculado a algum terminal, mas ele não está mostrando os líderes de seção e nem aquilo que não está vinculado no terminal, por isso que parece pouco. Mas na verdade, se tivesse várias pessoas usando em vários terminais, apareceria o processo de cada um deles. Agora, se eu quiser ver todos os processos, incluindo aqueles que não estão vinculados a um terminal, mas sem colocar os líderes de seção, então eu uso a opção "-d". Aí veio todos os processos, mas a gente não está vendo o bash aí. Agora, se eu quisesse ver tudo, incluindo os líderes de seção, aí o que eu faria? ps menos opção "e". E aí está mostrando todo mundo. O PS tem uma peculiaridade que, para alguns casos, ele aceita dois formatos para executar o comando. Então, se eu der um PS ao X, esse parâmetro a gente diz que é do formato BSD. Então a gente tem o formato padrão e o formato BSD. Então se eu executar aqui o PS ao X, ele mostra todos os processos que estão rodando. E mais algumas informações também, como o usuário, o terminal que ele tiver vinculado, os status do processo. Agora, se eu colocar um menos na frente do AUX, isso aqui na verdade é o formato padrão. Então estou dizendo que eu quero todos os processos de um usuário X. Ou seja, seria a mesma coisa que colocar aqui root. Então estou pegando todos os processos que estão rodando como root. Ou, que por exemplo, o usuário que eu estou usando. Todos os processos estão rodando como usuário Gustavo. Então ps menos a o x, eu estou dizendo que eu estou querendo todos os processos do usuário X. Só que o ps tem uma peculiaridade também nesse aspecto. Se eu executar aqui, eu não tenho usuário X. Mas o PS, ele entende que nesse caso, como eu não tenho esse usuário X, o que eu quero não é na verdade usar o formato padrão, mas o formato BSD. Então ele me joga para o formato BSD automaticamente, para manter compatibilidade. Outro parâmetro bastante usado no PS é o "-ef". O ideal é que a gente saia do PS ao X, que era muito usado antes, para o PS--ef. O F é para mostrar o formato longo, ou seja, vem com diversas informações também, e a gente pode acrescentar mais informações no formato de saída. Outra opção legal do PS é a gente usar PS-forest.
que ele me dá a cadeia de pai e filho do processo. Então, se eu vier aqui e colocar também um "-f", ele vai detalhar ainda mais a saída. Então, se eu vier aqui na SSH, você está vendo que ele abriu aqui um bash, e esse bash está com o VI também aberto. Então, esse processo aqui tem como pai esse processo bash, que tem como pai esse processo do SSH, que está vinculado ao processo principal do SSH. Então, isso aí seria uma forma de você ver como é que os processos estão se relacionando. Outra forma também seria o PS-tree. Que também vai mostrando aí que tem o init, e vinculado ao init tem esses processos aí. Como o init é o primeiro processo, então ele fica como pai de todos os outros processos. Tá, agora voltando lá para outra seção. O outro comando, que está bastante relacionado também com o PS, é o top. Então o top ele vai dar um relatório em tempo real de como está se comportando os processos no Linux. Tá? Se eu der Shift M, ele vai ordenar por porcentagem de memória utilizada. Então, se a gente for ver aí os campos, a gente tem o identificador do processo, o usuário, a prioridade, o NICE, que é uma forma de você ajustar a prioridade. Então, se você tiver um processo mais legal, ele deixa os outros processos passarem na frente. Então, o NICE é que se você tem um processo que é mais legal, ele vai deixar os processos passarem na frente dele. Então, ele vai ter menor prioridade. Já um processo que não é tão legal, ele vai evitar que os processos passem na frente dele. Então, ele vai ter maior prioridade. Vai acabar assumindo mais a CPU do que um processo que seria mais legal, né? Um processo que tivesse um NICE maior. Então, aí vem memória virtual, memória residente, aquilo que realmente está na memória, memória compartilhada, não necessariamente quer dizer que ele esteja compartilhando toda essa memória, é uma memória que ele pode vir a usar para compartilhamento, o status do processo, a porcentagem de CPU, porcentagem de memória, um tempo que ele estaria usando aí de CPU e o comando, que no caso dessa primeira linha aí é o bash. Ok, aí se a gente quiser ver mais campos, a gente vai na tecla F, ele abre as opções de campos que a gente poderia colocar e uma descrição breve do que seriam esses campos. Então, por exemplo, se eu quero ver a área de código, a quantidade de memória de código que ele está usando, eu aperto R, e se eu quiser ver a quantidade de área também que ele está usando para dados, eu aperto S. Volta lá. Apareceu lá código e dados. Então eu tenho aí para o primeiro 868 KB para a área de código e 5.016 KB para a área de dado. Que vai dar próximo aí do que a gente tem na área residente. Se a gente for ver aqui na F de novo, a gente pode ver a parte também que está em swap. Né? Aí está 16 MB, são 16 MB na verdade que não foram paginados, né? Não subiram para a memória, ou em algum momento estavam na memória e desceram de volta para o disco durante o gerenciamento de memória. Outro ponto interessante de ver também, eu vou tirar aqui o S, o R e o P, para não ficar poluída a tela, e vou apertar o U, que ele vai dar aí a contagem de page fall para o processo. O Linux ele também chama os processos de task. Tá lá. Ó. Por enquanto, pouquíssimos processos aí estão dando page fall. Tá? Outra coisa também na questão do status, você vê aí que está com S de sleeping, ou seja, está dormindo. A gente pode ter aí D de sleeping também, só que sem possibilidade de interrupção. Muitas vezes é quando o processo faz um I/O e aí ele está aguardando o término desse I/O, mas ele não pode ser interrompido. Outro status também que pode ter é o running, que é o R, o T, que é o parado, que inclusive se você for ver o VI aí, está com o status T, que foi quando eu dei o Ctrl Z, e o Z de zumbi,
que é um processo que já terminou, mas ele por algum motivo ainda ficou residente na memória, e aí vai ser limpo ainda, vai ser retirado ainda. Então pode acontecer de aparecer também um Zzinho. A gente vai aproveitar também o top, para mostrar também como é que funciona outro programa, que é o Renice. Mas antes de falar do Renice, a gente tem que falar do Nice. Então se der um PS aqui, lembrar que está rodando na UVI, né? Então relembrando as outras aulas, né? Vou voltar para o VI usando o comando FG. De foreign ground. Então voltei o VI para frente. Se eu quiser sair, 2 pontos Q. Agora eu vou iniciar o VI de novo, só que dessa vez eu vou dar mais prioridade para ele. Então vou dizer nice -n, número da prioridade. Eu vou dizer que ele não é muito legal. Então -10. E agora o nome do comando, VI, e o arquivo, teste. Iniciou o VI. Ctrl Z, parou, foi para o status T. E agora a gente vai no top. Se a gente for procurar o VI aqui, está um pouco mais embaixo, você vai ver aqui que ele está com um nice -10. Isso é descontado aqui da prioridade. Então a prioridade que estava em 20, ela cai para 10. Quanto menor esse número, maior a prioridade do processo. Então ele não está sendo gente boa com os outros processos e está segurando a fila. Então ele está entrando na frente dos outros. Está ganhando mais prioridade. Agora vamos supor que a gente deu prioridade para o VI e percebeu que não era para ter dado tanta prioridade para ele. A gente tem que deixar o processo um pouco mais legal. Então vamos ver aqui o PID do processo, né? Ele é o 1876. Agora Renice. Então vou modificar a prioridade do processo, já está rodando. Eu quero que ele fique mais legal, então vou dizer aqui 10 menos P 1876. Tá aí, mudou a prioridade. Então 1876, a prioridade antiga era -10 e agora passou para 10. Vou lá no top, vou ordenar para memória. Tá aí, já mudou. A prioridade foi para 30 e o nice é 10. Ou seja, agora é um processo legal que deixa os outros processos passarem na frente dele cordialmente para que eles possam terminar o trabalho deles também. Então com isso a gente consegue jogar com a prioridade do processo no sistema, aumentando de repente a vazão para algum tipo de processo por alguma questão específica. Por exemplo, você poderia ter um servidor de página e um servidor de banco na mesma máquina e por algum motivo você precisasse dar mais prioridade para o servidor de banco para atender as requisições do servidor de página, que na maioria das vezes acaba ficando parado esperando a requisição. Então nesse caso você poderia aumentar a prioridade do servidor de banco em detrimento do servidor de web. Isso num caso hipotético. Tá ok, agora vamos sair aqui do Nice. Limpar a tela. Agora vamos imaginar que a gente quer matar aquele processo do VI. Tá, então ele está lá no 1876. Então eu posso dar um kill. A opção -9. 1876. Tá lá, foi morto. Agora o que foi exatamente essa opção -9 que eu passei? Se a gente vier aqui no mundo kill, a gente vai ver que tem uma série de sinais que a gente pode mandar para o processo. Esses valores, eles sinalizam algum tipo de opção processo e o processo pode interpretar de alguma forma. No caso do kill, ele é um sinal um pouco mais bruto, porque ele força o término do processo. Eu tenho a opção mais amena, que seria o term, que é essa opção -15. Então eu poderia ter dado um kill -15 em vez do kill -9. E aí eu estaria sinalizando o processo, ó, eu quero que você termine. Geralmente, quando a gente não consegue terminar de uma forma amena o processo,
a gente usa a opção "-9", que é para forçar mesmo que o processo pare. Outro sinal bastante usado também é esse "up". Muitas vezes a gente pode usar o "up" para restartar um processo e fazer com que ele leia de novo os arquivos de configuração. A gente também vê esse sinal "up" quando a gente está, às vezes, fazendo alguma atividade no terminal e faz o logout. Então a gente iniciou de repente algum processo no terminal, ele está processando alguma coisa, e a gente sai do terminal, aí o processo recebe um "up". Só que o que acontece quando ele recebe esse "up", ele na verdade termina. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouco um outro comandinho chamado "no-up", que inicia o processo, evitando que quando eu saio do terminal e o processo receba esse sinal "up", ele se desligue. Então voltando aqui para o terminal. Aí eu matei o processo com a opção "-9". Vamos fazer de novo aqui VI test. Outra coisa, como eu matei de uma vez, né, o processo ele tinha criado, né, no caso do VI, ele tinha criado um arquivo para trabalhar com a edição. Que aí ele vai modificando ali no arquivo e depois ele salva em cima daquele arquivo que a gente está modificando. Consequentemente, como eu saí de uma vez, ele não apagou aquele arquivo, nem salvou as alterações. Então X aqui, para excluir aquele arquivo anterior. Vou dar um Z de novo. O PS VI está lá, 19. Agora eu vou ser mais gentil, vou dar um kill -term. Poderia ser 15 também. No 19. Você vê que nesse caso o processo ele não morreu de imediato. Ele esperou que eu puxasse o processo de volta e aí ele me deu a mensagem que ele estava segurando. Ou seja, recebi um sinal de term e estou concluindo. Agora ele está terminado. Então vamos lá, VI teste de novo. Você vê que dessa vez ele não falou que tinha aquele arquivo lá pendente. Vamos sair aqui. Então por fim, o último comando que a gente vai ter aí, eu vou basicamente só apresentar aqui o help para vocês, é o no-up. Então o que o no-up vai fazer? Ele vai fazer que o seu processo ignore os sinais de desligar, os sinais de up. Tá? Então se você de repente tiver um processo, quando você sai, faz logout no terminal, então você executa o processo, de repente faz logout no terminal, e esse logout ele manda o sinal up e desliga esse processo, você pode usar o no-up para iniciar o processo. Então seria no-up e o nome do comando, né? Então, comando. E aí ele evitaria que quando você fizesse logout, derrubasse seu processo. Para você poder controlar as saídas, você tem um arquivinho lá que ele cria, que é o no-up.out. Então ele vai mandando a saída do seu comando para esse arquivo no-up.out. Mas você também pode direcionar para um outro arquivo. Ok. Essa parte de processo são basicamente esses comandos. Né? Vamos ver uma outra questão aqui que pode ajudar a gente a entender melhor como é que eles poderiam aparecer numa prova. Ok, vamos aí para a primeira questão. Julgue os itens a seguir a respeito do sistema operacional Linux. Item 1, comando PSLX, tem a função de exibir todos os processos existentes, o nome do usuário que iniciou determinado processo e a hora em que isso ocorreu, além dos processos que não estão associados a terminais. Lembrando aí, PSAUX é diferente de PS-AUX. -AUX seria o formato padrão, está pedindo todos os processos do usuário X. O PSAUX é o formato PSD e está se referindo ao que o item está falando aí mesmo. Então o primeiro item aí vai estar correto. Item 2, no sistema operacional Unix, o comando nice faz que o processo seja disparado com alta prioridade. O nice ele não faz que o processo seja disparado apenas com alta prioridade, mas ele também pode ser disparado com baixa prioridade. Então esse item 2 aí está incompleto, né? Está incorreto. E o item 3, o PID, Process Identification, é um recurso do Linux que permite a atribuição de um número de identificação de um processo no sistema, de forma a auxiliar o controle de execução de um programa ou de um comando. Está correto, né? A gente viu lá no top ou no PS que quando a gente pede para listar os processos, aparece lá o PID dele.
Então a questão aí tem item 1 certo, item 2 errado e item 3 certo. Segunda questão, nos sistemas operacionais, os sinais são meios usados para os processos possam se comunicar e para que o sistema possa interferir em seu funcionamento. No Linux, o sinal SEGV tem a função de: aí, letra A, informar os erros de endereço de memória. Letra B, terminar completamente o processo. Letra C, instruir a execução de um processo após esse ter sido interrompido. Letra D, informar os erros de instrução ilegal. E letra E, matar um processo que é usado em momento de criticidade. Lembrando aqui alguns dos sinais que podem ser enviados para o processo, né? Então tem o HUP, que é o sinal 1, né, que vai ajudar ali a reiniciar o processo e ele relê os arquivos de configuração, né, ou também pode acabar terminando o processo quando você, por exemplo, dá logout. SIGKILL, que é o kill, né, -9, que vai matar o processo, mas fazendo observação aí, lembrando que processos no estado D ignoram o sinal, não só do kill, mas de outros sinais também. Então o status D, que é o status que ele está dormindo, mas sem aceitar interrupções, tá? Então mesmo que você mande um kill -9 para o processo, ele não vai morrer. Tá? Tem que esperar ele terminar o processo de I/O que ele está fazendo. SIGSEVIC, que é o que ele perguntou, né? É o número 11 e é de acesso a segmento de memória inválido. E o SIGTERM é o 15, que é a terminação do processo. Isso é uma forma mais gentil do que o kill. Então a resposta lá da questão é letra A, informar os erros de endereço de memória. Lembrando que no manual lá do kill, ele mostra quais são os sinais possíveis que podem ser enviados. Mas aqueles ali são os mais comuns da gente usar e geralmente aparecer na prova. Questão 3. Por várias vezes, durante a administração de sistema operacional, é necessário ajustar a prioridade do processo em execução. Dentro dos sistemas operacionais Linux, esse ajuste, acompanhado dos consequentes parâmetros adicionais, dá-se através do comando. Então, nas opções que a gente tem aí, né, A, PS, B, top, C, nice, D, kill e E, xkill. Para ajustar a prioridade, tá, a gente só tem aí o nice. Tá, se o processo já estiver rodando, na verdade a gente vai usar o renice. Então o nice para a gente iniciar o processo com uma certa prioridade e o renice a gente pode mudar a prioridade depois. O top, durante a execução, até é possível alterar a prioridade do processo usando a opção R. Mas como a questão está pedindo um comando e um parâmetro, então você pode interpretar também, está querendo na verdade uma linha de comando apenas, sem interação. Então no final a questão fica sem resposta. Mas oficialmente, pelo gabarito, está como opção C, nice. A questão 4. Sistema operacional Linux, o uso correto do comando top faz com que o sistema informe a letra A, maior arquivo aberto no momento. Letra B, o usuário com maior tempo de conexão ao servidor. Letra C, os processos que mais gastam memória. Letra D, o maior número de processos que o sistema permite abrir. E letra E, o tempo que ele está ativo desde o último boot. Então, lembrando lá o top, ele vai mostrar informações sobre os processos. Então, dessas informações, a que se encaixa aí nas opções, seria somente, né, os processos que mais gastam memória. Então, resposta da questão, letra C. Então, com essa questão número 4, a gente encerra essa pequena avaliação. Então, nessa aula a gente viu um pouco dos comandos que trabalham com processos, viu um pouquinho da ideia de processo do Linux, a parte teórica, né, viu os sinais que podem ser enviados para eles e como a gente pode monitorar os processos usando o top, inclusive mexendo nas prioridades do processo.